Então, minha linda, ó, o cenário que a gente tem aqui, ele é muito claro. Você é uma corretora expansiva que veio da base popular, né? Veio do Capão Redondo, Minha Casa Minha Vida, e agora você quer se reposicionar para atender o público a mais, vendendo imóveis de milhões na cidade de aí no litoral de Santa Catarina, né? Numa região que está despontando como a Nova Camboriú. Então, você traz a energia do povão, mas precisa lapidar a comunicação para trazer um pouco mais de elegância e sofisticação sem perder a sua autenticidade. Em nenhum momento você pode perder isso, você não pode se vestir de um personagem, vestir uma roupa que não te cabe, né? Porque uma das coisas que a gente sempre fala aqui na mentoria é o quê? Você é Davi e Davi não mata o gigante vestindo a armadura de Saul. Ela atrapalha, né, atrapalha os movimentos, deixa tudo engessado, é pesada demais, porque aquela armadura foi feita para Saul, que tinha treinamento militar, Davi não tinha. Davi tinha treinamento ali na funda, né? Então, eu não vou de forma alguma fazer com que você vista a armadura de Saul, sendo você o Davi, mas eu vou guiar você, levar você até o riachinho para você encontrar o seu seixo, a sua pedrinha perfeita para usar na funda que você já tem, as ferramentas que você já tem aí dentro de você para você ir lá e derrotar o Golias. Então a gente vai criar um programa estruturado com conteúdo estratégico para que você possa unir a sua autoridade agora, né, nesse novo patamar que você deseja alcançar, atingindo clientes de maior poder aquisitivo, com casas milionárias, unindo a autoridade com o carisma que você já tem, eliminando alguns excessos para lapidar a sua linguagem e você conseguir se comunicar da melhor maneira possível, sem desvincular o cliente que você já atende, que você já está acostumado a atender, que você também quer ajudar, né? Quantas pessoas, desde que você começou nosso trabalho aqui na mentoria, quantas pessoas você já ajudou? Pessoas que tinham sonho de comprar uma casa e não tinha a verba, não tinha o dinheiro suficiente e você conseguiu negociar, conseguiu ajudar que encontrasse uma casa que coubesse no orçamento dos seus clientes, né? Quantas casas foram que eu acompanhei assim, já foram mais de 10 mais ou menos, que eu me lembro, não foi? Então, então, é isso mesmo. Por isso, a gente vai procurar encontrar, nós vamos encontrar juntas aqui um tom de voz que seja ideal para você, que vai misturar essa proximidade que você tem, que é natural seu, com a sofisticação, que é o que está faltando, é o temperinho que precisa ser adicionado, é uma pitadinha de sal a mais na sua comunicação. Porque você não pode virar uma madame distante, mas também não pode parecer a xepa da feira, né? Então, que a gente vai trabalhar? Um estilo de fala mais direto, mais educado, mais elegante, com um entusiasmo um pouco mais contido. A gente vai fazer um treinamento para você evitar exageros verbais, usando palavras-chave mais sofisticadas, coisas como exclusividade, o estilo de vida, o investimento sólido, enfim, várias. A gente vai montar um glossário de palavras para você e você vai ter uma postura mais elegante, né, de uma pessoa que vai receber, que vai apresentar os imóveis não como a vendedora, mas como a pessoa que é o quê? O que está lá na sua bio do Instagram? Hub de soluções imobiliárias. A gente não vai perder isso, não vamos perder isso, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Antes, né, na linguagem mais popular, que é que você está acostumada a vida toda a trabalhar com Minha Casa Minha Vida, imóveis de 200, 300 mil reais. Gente, olha aqui esse AP maravilhoso, eu tô apaixonada, você não tem ideia do que é isso aqui, né? Então, essa linguagem, a gente vai lapidar ela para uma linguagem um pouco mais sofisticada. Hoje eu vou te mostrar um apartamento que redefine o conceito de vista panorâmica aqui em Barra Velha, um espaço pensado para quem quer transformar cada dia em uma experiência única. Percebe? Mas a gente com calma, calma. Não se desespere, porque tudo é treino. É treino e você vai passar por um processo. É igualzinho quando você vai na academia. Você tá, sei lá, 5 anos sem malhar. Aí você fala, não, preciso malhar, preciso voltar pra academia. Aí você chega lá, malha um dia e já chega lá e no dia seguinte já levanta 300 quilos na perna.
Não, né? É um treinamento, começa devagar e vai evoluindo, evoluindo. E com isso você vai trazendo assuntos de autoridade por público a mais, que é o público que você deseja se inserir, né? Você deseja se conectar com esse público, mas você não vai abandonar o público que você já tem, porque isso você já deixou claro que você não quer, isso faz parte da sua essência, faz parte da sua missão, projeto de vida, né? De conseguir ajudar essas pessoas. Então, vamos trabalhar de forma que você consiga continuar sendo quem você é e em momento algum deixar de ser quem você é, tá bom? Então, a gente vai fazer uma lista de conteúdos para atingir o alto padrão, que é status, segurança, patrimonial, um estilo de vida diferenciado, né? Então a gente vai trabalhar com o mercado de investimento, estilo de vida e sofisticação e autoridade pessoal, que é o seu posicionamento, que você precisa mostrar quem você é, o que você faz, o que você sabe, a sua gama de conhecimento, que é muito grande, né? Você fez a faculdade de negócios imobiliários, você fez uma pós-graduação, você fez uma outra pós-graduação em direito imobiliário, você fez o curso de perita de avaliação de imóveis. Então você tem aí muitas frentes de atuação de trabalho, por isso o termo hub, né, de soluções imobiliárias. Você fez também o curso de investimentos, né? Então você pode trabalhar tantas coisas diferentes e todas elas fazem sentido porque é tudo coerente, tudo é fruto da mesma árvore. Né? Então, como você trabalha com fruto da mesma árvore, aí você tem o que eu chamo de galhos, né? Os galhos de conteúdo, que a árvore é negócios imobiliários. Aí tem o conteúdo do investimento, o conteúdo da perícia, o conteúdo da avaliação ali, o conteúdo dos tipos de casa, a parte de direito, documentação, né? Então, é muita coisa para trabalhar, mas dá para trabalhar tudo isso com planejamento antecipado, né, nesse mercado e nesse contexto que você trabalha. Não existe o conteúdo improvisado. Ah, hoje eu tô a fim de falar sobre tal assunto. Não, não é assim. Óbvio que você vai acompanhar o mercado, surgiu uma notícia nova hoje que você vai dar em primeira mão para mostrar que você está ali antenada, que você está acompanhando. Isso é importante, isso também vai acontecer, tem que ter brecha para isso, né? Aí um dia que surgiu uma notícia muito importante, você já tinha outro conteúdo programado para postar. Então, o que você vai fazer? Vai reprogramar, vai postar o conteúdo mais urgente ali, para não perder o timing, né? Não perder o momento. Mas é importante ter conteúdos já planejados, preparados, gravados com antecedência. Então, a gente pode trabalhar em 3 frentes para equilibrar o lado racional, que é o lado a mais, o emocional, que é o público mais popular, e o magnetismo. Então, precisamos trabalhar essas 3 frentes no seu conteúdo, tá bom? Isso envolve o quê? A parte física, né, que é o racional, que é o investimento concreto, a mental, que é o emocional, que entra a questão de decisão, os passos de decisão, a confiança no seu trabalho, e a parte do magnetismo ali que envolve o lado mais espiritual, né, que é o status, o estilo de vida, aquela coisa do bem-estar. Então, vamos trabalhar ideias de conteúdos esses 3 troncos principais. Óbvio que a gente pode acrescentar outros também, mas por enquanto vamos focar em 3, tá bom? E um outro assunto interessante que a gente pode ainda abordar ainda nesse momento é o seu posicionamento dentro do Instagram em relação à sua biografia ali e tudo mais. A linguagem da sua bio, ela traz você ampla, né? Muito ampla. Então é importante que você continue transmitindo sofisticação, exclusividade e autoridade. Então, aquela parte onde vem escrito Renata, o seu nome completo e o que você faz, né? Imóveis de alto padrão. Não. Não é imóveis de alto padrão, a gente mudou, né? É o seu nome, Renata Salles, Hub de Investimentos Imobiliários. É isso mesmo que tá lá. Deixa eu confirmar aqui. Hub de Soluções Imobiliárias. Isso a gente pode manter. E aí a gente pode acrescentar algumas palavras, aí depois a gente tem que trabalhar, sentar para trabalhar. Isso não sai no improviso assim, né?
mas as frases abaixo, da forma que tá lá atrás, quando era o foco Minha Casa Minha Vida, as perguntas que estavam logo abaixo, elas estão talvez um pouco genéricas demais. Então depois a gente vai trabalhar isso para deixar você com uma apresentação que mostre a sua autoridade e que abrace o público alto padrão também, tá bom? Para trazer um pouco mais de clareza e um tiro certo, assim, de que a Renata, ela sabe o que ela tá fazendo. Vamos tirar você da zona da xepa, da feira. Eu gosto desse exemplo, porque a região ali que você morava, que eu morava também ali no Capô, era bem, né, na esquina da feira ali. Então a gente vai tirar você dessa zona, porque agora o seu perfil ele vai trazer também sofisticação e exclusividade, tá? E dentro disso, eu sei que você não gostaria de se anunciar, agora eu sou alto padrão. Né? Até ontem eu estava vendendo imóveis Minha Casa Minha Vida, mas agora eu estou vendendo alto padrão. Né? E você não quer isso. Você quer se posicionar como um hub de soluções imobiliárias que trabalha várias frentes, como investimentos, perícia, né? Você presta serviço para a prefeitura e várias coisas que você faz. Você quer mostrar tudo isso e também que você está altamente capacitada para apresentar o alto padrão para o mercado alto padrão. Sem abandonar também Minha Casa Minha Vida, né? E você não quer dizer eu sou alto padrão. Eu acho que você quer apenas se mostrar como uma corretora completa, preparada para encontrar o imóvel que o cliente procura, sem descartar os menores e sem parecer inexperiente para os maiores. Certo? É isso mesmo? Entendi certo? Foi essa leitura que eu fiz de você. Perfeito. Ai, que bom. Então, é importante saber que o público a mais, ele não gosta de nada que soe como artificial, embora tudo talvez até seja de certa forma, mas tem que ser verdadeiro. O que encanta é a autoridade, o preparo e a sutileza. Então tudo é mais sutil, por isso que eu falo menos contido, menos risada, nada de gargalhada, nada de mostrar uma coisa muito trivial que não vai agregar nada na minha vida, entende? Se for algo luxuoso, pode até ser, tipo, ganhei um diamante. Mas algo mais, né, que a gente já conversou mais cedo. Então, não. Então, se você se posiciona como hub de soluções imobiliárias, você consegue, sim, abraçar desde o cliente Minha Casa Minha Vida até o investidor de milhões, porque a sua promessa é qual? Sua promessa é que você tem a solução certa para você, seja você quem você for. Em qualquer etapa da vida, seja no primeiro imóvel, seja no nível de investimento, seja o imóvel Minha Casa Minha Vida, a conquista do primeiro imóvel dos sonhos já usado, ali de 200, 300 mil reais, né? E também, você já está no outro nível, você já está investindo, eu também posso te atender. Então, como você se mostra é o que vai fazer a diferença aí. Tá? Então, por isso que a gente precisa fazer esse exercício de lapidação da sua linguagem, da sua imagem, em qualquer lugar, seja ela no Instagram, seja ela no dia a dia, em qualquer ambiente que você está. Né? Então, você não vai precisar dizer, eu sou corretora de alto padrão. Você precisa simplesmente transmitir sofisticação visual e verbal, segurança no seu discurso e um repertório de autoridade em tudo que você for expor, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja nas suas reuniões presenciais. Esse é o seu foco, tá? Anota aí. Sofisticação visual. Lembra o que eu falo sobre a questão da vestimenta? A roupa não pode estar apertada, as cores têm que combinar com o ambiente. Então, se você vai fazer um vídeo na praia, você não pode estar usando um casaco pesado e roupa toda preta, salto alto, gravando na praia, né? Teria que ter um figurino mais condizente com o ambiente praia, né? Porque quem não tá ali com você não tá percebendo que tá frio, então você pode usar uma roupa de frio, mas uma cor mais amigável, né? Uma cor que não brigue com as ondas do mar, com a areia da praia que você, né? Isso. Então é isso, a segurança no discurso, ela vem como que você vai ter segurança no discurso? É com treino. E você está acostumado até o momento de ter um discurso espontâneo, expansivo, com muita intimidade, né? E agora você precisa sofisticar um pouquinho mais isso e incorporar no seu repertório de palavras algumas palavras que você ainda não está acostumado a usar, tá?
Então a gente vai manter o hub de soluções imobiliárias no Instagram, mas vamos elevar o tom para deixar um pouco menos vendedora e mais de consultora estratégica. Então a gente vai tirar a ênfase no encontro imóvel dos seus sonhos, porque a pessoa que a gente vai ter que mudar essas frases. Mas tem que pensar um pouco mais, assim, de papum, assim, às vezes não veio a frase perfeita, mas vamos trabalhar isso, tá? Então, tirar essa ênfase no encontro imóvel dos seus sonhos, porque isso é muito popular, e a gente criou essa frase lá na outra fase da mentoria, né? Quando você estava ainda nas casas populares, e vamos trocar por algo que passe a ideia de preparo, de autoridade, né? De repente, aí, consultoria personalizada em investimentos em imóveis no litoral catarinense, é uma ideia. Do primeiro imóvel ao patrimônio de milhões, soluções que se adaptam ao seu momento, ou soluções adaptadas ao seu momento. Enfim, pensando aqui. Mas a gente vai trabalhar isso direitinho, deixar a frase redondinha para você, tá bom? Pode ser no nosso próximo encontro. Mas aí pensando aí, escrevendo o que você tem de ideia, mas enfim, vamos trabalhar isso daí. Aí você precisa também se preparar para construir conteúdos mais inteligentes, mais intencionais, pensados para abranger os dois públicos, que é o público investimento acessível, que é como escolher o seu primeiro apartamento sem errar, por exemplo. Ou investimento a mais, por exemplo, por que imóveis de luxo no litoral catarinense se valorizam tanto? Esses dois tipos de conteúdo, eles unem o discurso de segurança, que o público A mais precisa muito, e de valorização, sem deixar para trás esse público que você é apaixonado, que é o público que está sonhando com o primeiro imóvel e tem pouco dinheiro, e você vai pesquisar e ajudar eles a encontrarem. Né? Porque eu sei que você é essa pessoa, você é a pessoa que fala assim, olha, eu tenho 300 mil reais, eu preciso de uma casa assim, 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 eu só tenho 300 mil. Aí você vai atrás de encontrar um proprietário que tem o imóvel com todas as características que a pessoa precisa, e você vai encontrar um imóvel nesse valor. A menos que, lógico, seja algo realmente fora da realidade, né? E você vai dizer, olha, não consigo, com tudo isso eu não consigo. Eu consigo uma casa com quintal menor ou com um quarto a menos. Aí você vai mostrando para a pessoa a realidade, né? E não é isso, exatamente isso que você faz. Então, o terceiro ponto é o seu tom de voz. Ele precisa ser mais explicativo, mais educativo e mais consultivo. Então você vai evitar, a partir de agora, evitar gírias, evitar exageros, o gritão das redes, evitar as risadas expansivas, né, espontâneas, porque precisa ser um conteúdo mais contido, menos emocional, menos adjetivos. Você não vai ficar falando sobre... Você ainda costuma falar, eu amei, eu me apaixonei, tô apaixonada nesse apartamento. Não é sobre você, você tem que trazer a pessoa que quer comprar um imóvel para ela se ver lá dentro, não você ficar mostrando quanto você gostaria de morar ali. É sobre o outro, não é sobre você. Você tem que fazer, você tem que alugar um terreno na casa do seu cliente. Falei errado. Alugar um terreno na mente do seu cliente, para ele pensar, para ele se enxergar ali, ele se ver ali, com as suas palavras, com a sua forma de apresentar o imóvel. Então é usar frases mais curtas, com mais pausas, falar com mais calma, menos rápido, falar com mais elegância, sem falar sem projetar a voz aqui pro fim do nariz, a voz tem que ser projetada aqui pro alto da cabeça. Mas a gente vai fazer, eu vou te explicar direitinho como é que faz isso, tá? No nosso próximo encontro. Então, seu tom de voz vai ser aquela pessoa que fala como alguém que abre caminhos, não só uma pessoa que vende. Você é uma pessoa que abre caminhos. Só que você já faz isso, né, para o público que você atende hoje, mas agora você vai fazer essa mesma ponte com o público que você quer se conectar agora. É novidade, mas você consegue. Eu sei que você consegue. Tá? E a sua imagem visual? Como é que a gente vai trabalhar isso agora? A estética clean, isso você já tem. Você ainda não coloca conteúdos por escrito, né? Você não faz carrosséis e tal, mas precisa começar a fazer carrosséis, conteúdos com texto também, uma tipografia elegante que a gente vai escolher juntas ali. Vou te dar sugestões para você conseguir fazer conteúdos também por escrito, não só vídeos, tá?
Fotos, a produção de fotos eu acho que você já melhorou bastante, você já atingiu um patamar bem interessante, mas sempre busca melhorar cada vez mais. E é interessante também mostrar bastidores, tanto do cliente, o popular, quanto do cliente de luxo. Sempre com o mesmo padrão de sofisticação. Você vai usar os dois públicos que você atende com o mesmo padrão de qualidade, que é isso que você me disse, né? Que você atende tanto o rico quanto o pobre com o mesmo padrão de atendimento. Você não oferece um atendimento inferior para o cliente que tem menos dinheiro. O atendimento é o mesmo. O que muda é o preço do imóvel que ele vai comprar, não é? Então, só que agora você vai sofisticar a sua linguagem também para esse cliente. Por que a gente vai fazer isso? Porque o público alto padrão, ele tem mais resistência a linguagens diferentes, tá? Então, quando você está se comunicando com o público mais popular, a linguagem um pouco mais sofisticada quando se trata de casa, ela não vai repelir esse público. Entende? Porque o público popular, ele tá olhando para cima, ele quer crescer, ele quer poder investir, ele quer se sentir inserido no mercado, ele quer ser consumidor, ele quer ter suas propriedades também, não é? Então ele tá ali, o imóvel de entrada, o primeiro imóvel, mesmo que seja Minha Casa Minha Vida, não importa, ele admira, ele aspira a um padrão mais elevado, ele quer conquistar, né? Então, quando ele encontra uma corretora que fala de uma maneira mais sofisticada, mais consultiva, mais elegante, esse público sente, nossa, essa mulher sabe o que fala, essa corretora sabe o que está fazendo. Se ela vende imóveis de milhões, ela também vai me orientar bem no meu primeiro apartamento, na minha primeira casinha. Eu quero ser atendido por alguém que entende do que é luxo, ou seja, o popular admira e se inspira na linguagem mais sofisticada, né? Nas casas de novela, né? Porque você vê em novela até a casinha dentro da favela, ela é mais arrumadinha, mais sofisticada, não é? Porque as pessoas gostam de ver o que é bonito. Já o público a mais, ele olhando para baixo, quem já compra imóveis de milhões não tolera uma comunicação mais expansiva, né, com exagero de expansão, ou povão demais, repele esse público. Então, uma linguagem exagerada soa como insegurança, como amadorismo, desespero para vender. E se tem uma coisa que esse público faz é correr de quem está desesperado para vender. Sério. Teve uma história que eu escutei do Joel J, que é o sócio do Flávio Augusto, lá no programa chamado Trica. Eu escutei a história dele num podcast, acho que tem tudo a ver com esse momento que eu vou te contar. Ele tava... Acho que ele já estava deixando de competir, alguma coisa assim. Enfim, ele tinha um imóvel que ele tinha comprado achando que ele ia conseguir pagar as parcelas. Só que, com o dinheiro que ele recebeu, ele não ia conseguir continuar pagando as parcelas e ele precisou vender o apartamento. E aí, um senhor que era pai de uma atleta também, ele se interessou pelo imóvel, só que o Joel J ia viajar e ele queria, de qualquer forma, vender o apartamento do jeito de já viajar resolvido. E aí eles, enfim, falando da agenda, conseguiram acertar a agenda e era bem no dia que o Joel J ia viajar, então eles se encontraram no aeroporto. E aí o Joel J queria vender muito rápido, ele estava desesperado para vender, porque senão a próxima parcela ele não ia ter dinheiro para pagar a parcela inteira. E aí ele conta que esse senhor, ele percebeu que ele estava desesperado para vender. E aí, opa, tá desesperado para vender por quê? Aí naquele momento o cara se afastou, assim, e percebendo a pressa dele, né, sentiu o cheiro de desespero e ele tava, assim, desesperado para vender, mas não tinha nada errado com o apartamento. O que tinha errado era com o bolso dele. E aí ele perdeu a venda e não vendeu. Aí o resto da história eu não sei o que aconteceu depois. Aí depois ele até chegou a conversar com esse senhor que era pai de uma atleta tempos depois e tal, e enfim. É assim que funciona, tá? É importante você saber disso. Porque esse público ele só fecha com quem transmite autoridade, calma e refinamento, nada de desespero. Então, se você mantiver o tom muito expansivo, esse cliente jamais vai pensar, ela não tá acostumada, ela não sabe o que tá fazendo, ela tá desesperada para ganhar dinheiro, não, sabe, vai olhar para você como alguém que ainda não construiu nada, e aí complica, tá?
É mais fácil puxar o público popular para cima, através de uma linguagem um pouco mais refinada, do que tentar puxar o público mais sofisticado para baixo, para um padrão mais baixo de linguagem, e aí eles se afastam na hora, né? Então, você vai precisar construir uma linha editorial com muito equilíbrio, né? Com sofisticação na forma, mas com acessibilidade no conteúdo, explicar os termos, traduzir o mercado, mostrar que você entende de todos os perfis e dessa forma se posicionar como uma profissional. Presta atenção. A Renata nunca será inalcançável para o povão, mas a Renata será sempre desejada e respeitada pelos dois lados. Né? Você tem que se mostrar dessa forma. Tá bom?